Fala aí, pessoal, vamos lá, olá a todos. Vamos ver aqui, aqui esta apresentação é referente à disciplina língua portuguesa, ok? O que acontece? Vamos ver aqui o seguinte, né? Olha só, tá viralizando aí nas redes sociais, né? E que mostra aqui sobre essa frase, tá aqui, ó, tá lá, ele fala assim: nenhuma palavra da língua portuguesa começa com N. Tá aqui. O que acontece? Aí, como sempre, gera ali vários comentários, cada um tem o seu ponto de vista. Quando nós olhamos essa frase aqui, logo o que a gente interpreta? Interpreta que tem que haver um conhecimento básico, né, de regras de pontuação, porque quando você tem conhecimento de regras de pontuação, tá ali, ó, você tem aqui regras de pontuação, que se aprende lá no ensino fundamental, tá aqui, ó. Então você tem aqui regras de pontuação, que regras de pontuação eles servem como pré-requisito para você entender classe gramatical. Aí você coloca aqui, ó, classe gramatical. Então, esta live aqui, ele serve como uma dica de introduzir aulas sobre classe gramatical, e uma vez que você aprende classe gramatical, você aprende análise sintática, tá aqui, ó, tá lá. Então, quando a gente olha essa frase aqui, tá aqui, então tá a análise sintática, tá aqui, ó. Vamos lá. Então, aí, vamos lá. Tem aquelas regras de pontuação, o uso, tem o ponto final, vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação. E tem reticências, né? Quando se estuda regras de pontuação, são muitas regras ali. Então, para saber regras de pontuação, não vai caber aqui nesta live falar sobre regras de pontuação. Entre os sinais de pontuação, a que possui mais regras é o uso de vírgula. É justamente que é o uso de vírgula, uma vez que se treina o uso de vírgula através de exercícios. Então a gente não pode ficar memorizando as regras de onde eu vou usar o ponto final, onde usar o ponto de interrogação. O ponto de interrogação é mais simples, quando você vai utilizar para perguntas. E ainda você tem o uso de você tem o uso ainda de travessão. Tá lá. E você tem o uso de parênteses. Então você vê, olha quantas sinais de pontuação devem ser aprendidas, porque quando você vai entrar aqui, por exemplo, na classe gramatical, tá lá. E com uma vez que você domina a classe gramatical, você vai dominar a análise sintática. Vamos lá, vamos recordar. Quando você estuda a classe gramatical, o que se estuda na classe gramatical? Então deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu prender aqui, ó. Você aprende substantivo, tá lá, eu vou colocar aqui, ó, você aprende ali que é o substantivo, tá lá. Quando você aprende substantivo, ele já é um pré-requisito para você aprender na análise sintática, vamos lá, para você aprender na análise sintática, por exemplo, adjunto adnominal, tá lá. Porque o adjunto adnominal, ele que qualifica o substantivo. Então, vamos lá. Se a gente está falando de qualificar o substantivo, então nós estamos falando de adjetivo, porque o adjetivo ele qualifica o substantivo. Tá lá. Pronto. Tá aqui. Adjetivo, né? Por exemplo, quando você fala assim, adjetivo, por exemplo, esse fone de ouvido aqui, ele é vermelho. Então, tá lá. Então você vê que fone de ouvido é o substantivo. No caso aqui, né? Aqui, ó. Pronto. Aí é vermelho. Ele qualifica como de cor vermelha. Então vermelho é o adjetivo. Um exemplo, tá? Então tá aí, ó. Você tem aqui o adjetivo. O que mais que você aprende aqui? Você aprende substantivo, adjetivo. Após o substantivo, adjetivo, você tem que saber verbo. Tá lá. Verbo. Aí depois do verbo, o que a gente tem que aprender? A gente tem que aprender sobre pronome.
Pronome, tá aqui, ó. Aí dentro de pronome, para você ver, assim como tem de substantivo, adjetivo, verbo, que cada um tem a sua divisão, quando se chega no pronome, aí você tem que saber pronome do caso reto, tá lá, vou escrever assim, ó. Tá lá, pronome do caso reto, tá lá. Aí você tem um pronome oblíquo, pronto, tá aqui, ó. Você tem um pronome oblíquo, aí começa a ter pronome demonstrativo, pronome relativo. Aí você tem aqui o demonstrativo, né? Você fala este, esta, isto, aí tem esse, essa, isso, aquele, aquela, aquilo, né? Então é demonstrativo. Não se limita só a isso, né? De isso, este. Então você tem também pronome demonstrativo que é tal. Usa-se também o pronome demonstrativo o, né? Porque a pessoa pensa que quando está falando assim, por exemplo, o artigo o, a vogal o, todo mundo classifica como artigo, tá lá. Aí você tem aqui o artigo. Aí dentro do artigo você tem artigo definido, indefinido. Olha quanta coisa. Peraí, perdão. O artigo tem que ficar aqui separado. Então vamos botar aqui, ó, artigo, perdão, ó. Por que eu coloquei artigo ali acidentalmente aqui no pronome? Porque quando você usa, por exemplo, artigo o, a, os, as. Viu? Quando você tem um conhecimento básico, aí quando você erra aqui, causa aqui um acidente, errando aqui, você logo percebe o erro de imediato. Por exemplo, eu percebi logo de imediato aqui. Por quê? Porque, na verdade, eu mencionei aqui o artigo o a, o os e os as. Não é só artigo, eles também funcionam como pronome demonstrativo, tá? Então para fazer uma live, tem que fazer uma live de cada um deles aqui, né? Porque se eu for fazer uma live para falar de todos eles aqui, a live vai dar umas 4 horas de live, tá? Então, até mais do que isso, né? Porque dentro de classe gramatical que a gente estuda tem muita informação. E tem também, ó, deixa eu ver, eu coloquei aqui, devia ter colocado mais espaço, mas é só para ter uma ideia. Você estuda conjunção, tá lá? Você tem aqui a conjunção e você tem aqui, ó, vou ter que colocar aqui em cima, quando você tem a preposição aqui, ó, tá lá. Por exemplo, quando você estuda preposição, você está estudando aqui na análise sintática, por exemplo, do ponto de vista sintático, você estuda os verbos, tá lá? Tem verbo, olha só como é que você tem a classificação. Aí você tem aqui verbo transitivo e tem o verbo intransitivo, tá lá. E para você saber verbo transitivo e intransitivo, por exemplo, principalmente aqui o intransitivo, você tem que ter ideia aqui na classe gramatical, quando você estuda, olha outro componente que faz parte da classe gramatical, você tem que saber advérbio. Advérbio. Aí quando você estuda advérbio, que é assim, advérbio de lugar, advérbio de dúvida, né? Você tem vários tipos de advérbio de tempo, tá lá? E tem outras classificações de advérbio. O que acontece? É tudo que é junto ao verbo, tá? Aí quando você estuda o advérbio, aí vem outra análise sintática, que é o adjunto adverbial. Aí começa a confusão, muitos confundem adjunto adnominal com adjunto adverbial. O adjunto adnominal, ele é relacionado tudo ao substantivo. É o que tudo qualifica o substantivo. Só para você ter uma ideia, o adjunto adnominal, lá quando você vai estudar adjunto adnominal na análise sintática, você tem que ter ideia de artigo, você tem que ter ideia de adjetivo, você tem que ter ideia de pronome, porque do ponto de vista sintático, o artigo, o adjetivo e o pronome, todos eles funcionam como adjunto adnominal, porque está tudo relacionado ao substantivo. Quando você fala assim, a bola é substantivo, dá lá. E a é artigo, mas do ponto de vista sintático, quando você fala assim de bola ali, bola, ele é dado como nome, do ponto de vista sintático. E a é artigo, é adjunto adnominal, porque você pode trocar o a e falar aquela bola, tá lá, essa bola, tal bola, né? Tal bola. Então, ele qualifica bola. Então, você vê, bola, ele é fixo, ele é um substantivo,
na análise sintática, no ponto de vista da classe gramatical, bola é substantivo. Na análise sintática se chama nome, por isso que é adnominal de nome, porque tudo que se junta a um nome a um substantivo, ele é adjunto adnominal, tá? Então tá aí, olha quanta coisa você tem que saber, né? Você tem que ter essa base toda. Então você tem aqui o adjunto adverbial, já é relacionado com o verbo, né? E quando você fala aqui de adjunto adverbial com o verbo, que é junto ao verbo, você está falando do verbo intransitivo aqui, ó, porque não necessita de complemento. Quando necessita de complemento, quando você estuda transitivo, aí você tem o verbo transitivo direto, ó, vou botar bem apertado aqui, como sempre na minha bagunça que eu faço aqui, ó, e transitivo indireto, tá aqui, ó, tá lá. E para você saber isso aqui, você tem que ter ideia de preposição, ó. Até na época, assim, na década de 70, 80, 90, sempre, e estendendo para o ano 2000, sempre foi assim, que o profissional de ensino ensina lá a turma, os estudantes, quais são as preposições. Aí na época lá fazia todo mundo decorar as preposições. O, a, os, as, de, perante, com, e que mais que tem, né? Tem o em, né? Que é a preposição. A, ante, após, até, com, contra, de. Olha só como é que eu lembrei, né? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre. Tá lá. Quando você estuda lá a preposição, por exemplo, a preposição de, tá aqui, ó. O que mais se estuda é a preposição de e em. Vamos dizer assim. Porque quando você fala assim, ó, eu preciso de ajuda. Então, quando você vai falar que precisa de ajuda, quando a preposição entra, então você vai classificar o verbo precisar como transitivo indireto, porque o verbo transitivo indireto, ele necessita de preposição. E quando você fala assim, eu confio em alguém, então você fala em alguém, né? Então, utilizou a preposição em aqui, então é verbo transitivo indireto. Agora, quando é verbo transitivo direto, é quando não tem preposição. É quando você fala assim, por exemplo, eu comprei esta caneta, ó, eu comprei. Aí pergunta, eu comprei o quê? Então, quando você pergunta o quê, não tem preposição, então é verbo transitivo direto. Agora que você fala assim, ó, eu preciso desta caneta, eu preciso de quê? Então, quando você pergunta eu preciso de, então envolveu preposição, é verbo transitivo indireto. Tá lá. Então, olha como é que a gente faz um resumo do resumo do resumo, né? Porque eu estou explicando tudo isso aqui porque eu quero chegar a fazer uma interpretação aqui nessa frase. Tá rolando muito essa frase aí na rede social, tá viralizando muito em várias redes sociais e muitas pessoas estão errando porque tá falando que não devia, alguns falam que não devia ter vírgula aqui e que deveria ser direto, que fala nenhuma palavra da língua portuguesa começa com N, porque tem pessoas que interpretaram que nenhuma palavra da língua portuguesa começa com N. Aí tá lá, como não começa com N? Até meu nome é com N, não sei o que, N de Nair, N de Nando, né? De Nelson, tá lá. Então, só que as pessoas não entendem por que foi colocado vírgula aqui, ó. Que foi, então, assim, nenhuma palavra da língua portuguesa. Então, tudo isso daqui, ó, ele ficou intercalado, ó. Ele está entre duas vírgulas. É essa aqui que a gente vai ter que entender o que é. Porque para entender isso, você tem que entender a análise sintática, tá? Então, vamos continuar. Então, você vê, ó, que quando você estuda análise sintática, aí tem outro aqui que é o complemento nominal, ó. Tá lá. Você tem um complemento nominal, tá aqui. E você tem ainda o complemento verbal. Quando você fala de complemento verbal, você está falando de quê? Você fala assim, complemento verbal. Aí você está estudando o objeto. Tá lá, direto. Olha quanta coisa que você tem que saber, né? Pessoal que vai fazer vestibular. Tá lá, objeto indireto, tá aqui, ó. Pronto. Tem objeto direto e indireto.
Aí uma coisa puxa a outra. Você sabendo objeto direto e indireto, você vai saber verbo transitivo direto e indireto aqui, ó. Tá bom? Então, e o adjunto adverbial, ele é ligado a verbos intransitivos, ó. É que não necessita de complemento. Tá lá. Pronto. Adjunto adverbial ligado a verbo intransitivo e verbo transitivo direto e indireto é ligado a complemento verbal, porque ele precisa completar. Porque quando você fala assim, ó, vou botar assim, eu fui lá e comprei. Aí a pessoa pergunta, aí a pessoa, mas você comprou o quê? Então você vê que o verbo comprar, ele precisa de um complemento, porque você não fala para uma pessoa que você, assim, eu fui lá e comprei, tá? Mas o que você comprou? Tem que ter um complemento. Agora que você fala assim, eu fui lá, né? Lá onde? Às vezes pode acontecer de quando se trata de ideia de lugar, não necessita de complemento, porque quando você fala assim, eu vou lá. Mas se você quiser perguntar, assim, mas você vai lá onde? Então, então tem ideia de lugar, né? Então tem ideia de advérbio de lugar, adjunto adverbial de lugar. Então, quando dá ideia de lugar, de tempo, então a gente associa o verbo eu vou lá, o verbo ir, né? O verbo vou, né? Que é o presente do indicativo do verbo ir. Então, ele é um verbo intransitivo, porque está relacionado com a ideia de lugar. Eu vou quando? Pronto. Então, pessoal, tantas regras, né, que você tem quando você estuda a língua portuguesa, você só vai saber isso aqui tudo se você treinar os exercícios. Não adianta ficar decorando isso aqui, memorizando, se você não treinar, ficar treinando diariamente isso daqui, fazendo muito exercício, pegando as frases, tá lá? Então isso aqui é algo que você tem que ficar estudando sempre, fazendo muita leitura, porque só assim você consegue dominar isso aqui tudo, entendeu? Então tá aqui, ó, você vê como é que eu coloco isso aqui tudinho, porque isso é algo que você tá lá, tem que ficar sempre lendo, escrevendo, fazendo redação. Não é fazendo redação para fazer uma prova, eu vou aprender isso aqui tudo porque eu tenho que fazer o vestibular, um concurso, né? O ideal seria a pessoa aprender isso aqui para a vida inteira. E dá para fazer isso? Dá. Se você ficar toda hora lendo. Quando você vai ler, ó, um texto sempre, você fazendo muita leitura, lendo sem parar, vai lendo, você acaba, de tanta leitura, desenvolvendo as conexões, as sinapses, aí você consegue estudar isso aqui, consegue aprender isso aqui tudo, entendeu? Então tá lá. Dentro da análise sintática aqui, ó, continuando, você tem aqui, ó, o que você aprende de análise sintática? Aprende agente da passiva, tá aqui, ó. É quando você coloca, e quando você estuda agente da passiva, você acaba tendo como pré-requisito ter ideia do que é o verbo transitivo direto, porque quando você coloca você estuda o transitivo direto sem preposição, aí o agente da passiva ele só serve para verbos transitivo direto, ó. Quando você fala assim, ó, eu comprei aqui, tá lá, esse objeto aqui redondo, né, assim, transparente aqui, ó, como se fosse de aspecto vítreo, aqui, ó, pronto, ó, de aspecto vítreo, ó, até botei aqui um adjetivo, vítreo, de vidro, né, tá aqui, ó, como se fosse aspecto assim cristalino, transparente aqui, ó. Então, aí eu posso botar na agente da passiva falando, ó, eu comprei este objeto. Eu comprei o quê? Então, pronto, já que é transitivo direto sem preposição, agora coloca isso aqui na forma de voz passiva. Então, quando você estuda, então, ó, deixa eu completar aqui, ó, verbo transitivo, ó, verbo transitivo direto, tá aqui, ó, vou botar aqui verbo transitivo direto, ó, pronto. Você vê que uma palavra dessa aqui, ó, uma frase dessa aqui que está viralizando aí nas redes sociais aí, me induziu a fazer isso aqui tudinho, ó, colocar essa explicação aqui todinha, né? Vamos supor, tá aqui, ó, né? Uma explicação bem resumida aqui, ó. Aí você tem que aprender uma coisa chamada voz passiva. Aí você tem que colocar na voz passiva, ó. Aí existe voz passiva analítica. Aí você tem aqui a voz passiva analítica, tá lá? E você tem a voz passiva sintética aqui, ó. Pronto.
Tá lá. A sintética é quando você usa a conjunção SE. É por isso que lá na classe gramatical, você estuda a conjunção, uma das conjunções é o se. Por exemplo, se eu estivesse se eu estivesse perto da padaria, eu aproveitaria para comprar um sonho, né? Um pão doce, pão de forma, né? Um pão comum, tá lá. Então, se eu estivesse, eu, né? Mas só que aí essa conjunção SE que eu falei, ela dá a ideia de condição, né? Quando você tá lá, adjunto adverbial, oração subordinada, adverbial, condicional, né? Só que aqui, quando a gente bota aqui conjunção SE aqui, na verdade, não é conjunção que se fala, né? A gente chama de pronome, vamos dizer, aí você tem assim, pronome reflexivo, né? Porque quando você fala assim, comprou-se este objeto. Ou então posso falar assim, isso aí é sintético. Agora, analítico é aquele assim, quando você fala normal, ó. Este objeto foi comprado por mim. Então, se foi comprado por mim, comprado por ele ou por uma outra pessoa, então esse por mim, eu sou o agente da passiva, porque eu que comprei o objeto, né? Este objeto aqui. Então, tá, agora, se você quiser colocar na voz passiva, na voz passiva sintética, aí você usa, na verdade eu errei, não é conjunção, é pronome. Tá vendo como é que a gente tem que consertar? Ó, pronome, tá aqui, né? A gente pode dizer, pronome aqui, ó, SE, é pronome que fala, tá? Então, tá vendo? Eu errei, tá vendo? E é que eu falo, quando você tem a base, você erra, né? Isso acontece de errar, porque a gente estuda tanta conjunção, porque conjunção é algo que cai tanto em prova de concurso, tá ali? Então, a gente, na hora de vai estudar conjunção, tem que tomar cuidado que o SE, ele é conjunção, em algumas situações, quando se estuda na parte de advérbio, oração adverbial, adjunto adverbial, né? E tem o SE, que é na parte de pronome. Então, o que acontece? Então, quando você fala aqui o pronome, então você fala assim, comprou-se, né? Então, comprou-se este objeto, tá lá. Pronto. Olha como é que são as coisas, né? E deixa eu ver, da gente da passiva. Agora que eu quero chegar aqui essa análise sintática, que eu quero chegar nessa frase aqui, ó. É algo que é chamado de aposto. Então, quando eu vi essa frase aqui, ó, quando eu olhei esta frase aqui, eu logo vi que eu logo identifiquei um aposto aí, né? Então, é por isso que a gente atende aqui, ó, aposto. Aí tem vários aqui, e tem várias classificações, né, dentro de aposto, né? Tem aposto enumerativo, tem aposto explicativo, tem aquele aposto que você menciona quando você quando você fala do sujeito, você estuda sujeito e predicado, então é isso aqui que eu tenho que falar, ó. Você vê, eu não coloquei. Eu entrei logo direto no adjunto adnominal por causa que eu falei de substantivo adjetivo. Então, quando você vai entrar na análise sintática, duas coisas que você estuda primeiro, antes de estudar isso aqui, tudinho aqui que eu citei, você tem que estudar o que é sujeito e o que é predicado. E para saber o que é sujeito e predicado, você tem que ter noção de verbo, né? Porque você sabe que toda frase todo trecho de uma frase que é predicado é onde tem a presença do verbo. Tá lá. E quando é o sujeito, não tem verbo, né? Quer dizer, não há verbo. Porque o sujeito é que vai praticar a ação do verbo. Tá lá. Aí tem verbo de ação, né? Aqui, deixa eu botar assim, ó, não há verbo, pronto. Tá lá. Então, o que acontece aqui? Tem que estudar sujeito, predicado, tá? E o que pode acontecer aqui? O sujeito e o predicado, ele não pode haver vírgula entre esses dois. Quer ver? Eu vou colocar aqui o exemplo aqui, que eu já vou entrar justamente, ó, nesse assunto aqui, que vai envolver noções básicas de sujeito e predicado, junto com aposto aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou até utilizar... Deixa eu primeiro botar um exemplo aqui,
Vou botar aqui o exemplo. O que mais se estuda na análise sintática? Ó, já coloquei, né? Todos esses aqui, ó, de análise sintática aqui, né? Então, vamos ver aqui, pegar aqui o exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Eu falo assim, meu livro, o meu livro está, vou botar assim, meu livro está na estante, pronto, tá ali, ó, pronto, vou botar assim, ó, meu livro está na estante, pronto, não é em instante, é estante, né, ó, pronto, tá lá, deixa eu colocar aqui de novo, ó, que a gente fala tanto instante aqui por causa da física, ó, deixa eu botar direitinho aqui, gente, ó, vou botar assim, ó, meu livro está, agora deixa eu botar certinho, ó, é estante, ó, pronto, tá lá, agora sim, ó, porque instante é ideia de tempo, ó, no instante, 3 segundos, o carro passou ali por um trecho, percorreu depois 5 quilômetros, chegou no outro trecho. Em que instante o carro tá lá, desenvolveu uma velocidade final zero. Isso é na física. Agora aqui, estante, aqui, ó, né? É onde guarda o livro, né? Tá lá. Então vamos lá. Agora vamos pegar aqui, dar a ideia aqui de sujeito e predicado. Então vamos ver. Você fala assim, ó, meu livro está na estante. O que acontece? Quando você vai identificar o sujeito, a primeira coisa que você tem que identificar é o verbo, ó. Tá aqui, ó. Está, tá aqui, ó. A primeira coisa que identifica numa frase, você tem que identificar o verbo, ó. É a primeira coisa para você saber o que é sujeito e predicado. Então, uma vez que identifica o verbo, você tem que perguntar o quê? Para o verbo. Ele pergunta, o que é que está na estante? Pronto. O que está, aí você coloca o resto quando você vai fazer a pergunta. Pergunta, o que está na estante, né? Pronto. O que está na estante? Resposta, meu livro. Então você, ó, separa aqui. Então quando você separa o sujeito do predicado, tá lá. Aqui nessa parte aqui não pode ter o verbo, ó, porque essa aqui é uma resposta da sua pergunta aqui, ó. Então esse aqui é o sujeito, ó. Pronto. Tá lá. Aí se eu quiser brincar, por exemplo, quando você estuda dentro do sujeito como no predicado, então o resto aqui é predicado, ó. Tá aqui, ó. Então aqui você coloca aqui o predicado, ó. Pronto, tá aqui, ó. Aqui é o predicado. É onde tem a presença do verbo aqui, ó. Tá lá. Aí dentro do predicado, você estuda lá as classificações. Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal, né? Quando eu olho aqui esse predicado aqui, eu já logo vejo que ele é predicado verbal, ó. Porque ele tá falando assim, ele está onde, né? Então, quando você pergunta que ele está onde, aqui, ó, onde ele está na estante, né? Dá uma ideia de lugar, é um predicado verbal, né? Então, tá lá. Ele não dá ideia de predicado nominal, porque predicado nominal é uma condição de estado, por exemplo. Quando fala assim, ó, já pensou se eu falo assim, ó, meu livro está triste, ele está numa condição de tristeza, ele está numa condição ele está num sentido assim de estado, né? Em que estado ele se encontra? No estado de alegria, de tristeza, de depressão? Está dando uma ideia mais de emotivo. Então, quando acontece, ele está triste, aí não é predicado verbal, é predicado nominal, né? E o nome do verbo aqui, quando está a ideia de tristeza, de alegria, num estado, em que estado se encontra o meu livro? O meu livro se encontra no estado, ele está sujo, né? Também, não é ideia só de emocional, ele está sujo. Então esse verbo aqui é verbo de ligação. Mas quando é um verbo de ideia de lugar, que é a adjunta adverbial, por exemplo, então esse verbo aqui, ele é intransitivo, tá? Ele está onde? Ele está onde? Ele está na estante, ó. Então isso aqui dá uma ideia de lugar. Aí se eu quiser classificar ele como adjunta adverbial de lugar, tá ali, ó. Adjunta adverbial de lugar, ó. Pronto. Tá. Então isso aqui é o verbo, ele é predicado, tudo isso aqui é predicado verbal, né? Então isso aqui ele é um verbo intransitivo. Pronto. Que dá a ideia de lugar, ó. Ele é intransitivo, que está dando ideia de lugar. Então tá aqui, é por isso que eu coloquei aqui intransitivo, ó, adjunto adverbial, ó, tá? Então,
Sujeito. Aí se eu quiser, continuando com a brincadeira, né? Dentro de sujeito aqui, por exemplo, quem é o livro aqui? O livro é o substantivo, ó. O livro aqui é o substantivo. E lá eu falei, né, há alguns minutos, que quando você identifica o substantivo, livro aqui, do ponto de vista gramatical, o meu aqui, ele é pronome possessivo, ó, meu, minha, teu, tua, seu, sua, né? Pronome possessivo aqui, ó, meu livro. E na análise sintática? Na análise sintática, ele é classificado como adjunto adnominal, porque o adjunto adnominal aqui, ó, ele pode ser um pronome, né? Tipo pronome possessivo, pronome de tratamento, né? Pronome demonstrativo. Então ele é aqui adjunto adnominal do ponto de vista de análise sintática, tá? Então, e aqui na classe gramatical, o livro é substantivo. Na análise sintática ele chama nome, porque você tem que classificar, você tem que atribuir, né, uma qualidade ao livro. É meu livro, porque pode ser o livro de outra pessoa, mas como é meu, eu estou qualificando que esse livro é meu. Você tem que dar qualidade ao substantivo. Então, na análise sintática aqui, ele é adjunto adnominal. E na classe gramatical, ele é pronome possessivo, tá? Então, tá aqui, ó. Tá aí. É só para ter uma ideia, ó. Quando você separa o sujeito do predicado, aí você começa a brincar, botando uma classificação aqui, dentro do sujeito, e também aqui, ó, no predicado, tá aqui, você pode também fazer a brincadeira como eu fiz aqui. Aí você começa a brincar de tanto conhecimento que você adquire aqui, ó. Isso aí se chama base, tá? Agora vamos lá. Vamos agora falar de aposto aqui, né? Que eu vou aproveitar essa frase aqui, porque eu logo vi que tem aposto ali. Então vamos lá. Vamos agora fazer isso aqui que interessa, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu vou colocar aqui, agora vamos lá. Ver aqui, eu vou ver se eu coloco aqui para não ficar melhor para visualizar. Aqui, deixa eu botar aqui um peso, deixa eu pegar esse peso aqui, ó. Pronto, esse corpo vítreo aqui. Vamos ver. Olha só o que ele fala aqui. Quando você olha essa frase aqui, pronto, o que acontece? Vamos lá. O que se deve fazer aqui? É a mesma coisa que eu expliquei aqui entre sujeito e predicado, né? Você vai pegar assim, ó. Olhando essa frase aqui, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Identificar o verbo. Aí a gente vai lendo, ó. Nenhuma, vírgula, palavra da língua portuguesa, vírgula, começa com N. Vamos lá. Depois a gente vai fazer aquela interpretação aqui, né? Do que ele está querendo dizer logo de cara, que nenhuma é uma palavra que começa com N. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Mas mesmo assim vou fazer assim, ó. Começa. Vamos lá. Isso aqui é o verbo, começa. Aí você pergunta, qual é a segunda coisa? Tá vendo como é que é a base que você tem? Uma vez que você sabe o que é sujeito e predicado, e você identifica o verbo, e depois você em seguida pergunta para o verbo, você identifica o sujeito. Aí você separa o sujeito do predicado. Vamos lá. Pergunta, o que começa com N? O que começa com N? O que começa com N é nenhuma. Então aqui o nenhuma, ele é sujeito. Agora olha o que eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer assim, nenhuma. Ele está dizendo que a palavra nenhuma começa com N. É isso que ele está querendo dizer. Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu acabei de excluir, eu não mencionei palavra da língua portuguesa, que eu vou explicar por quê. Porque palavra da língua portuguesa, ele é identificado como aposto, tá? Eu vou explicar por quê. Nenhuma começa com N. É isso que ele está querendo dizer, ó. Pronto. Nenhuma, a palavra nenhuma começa com N. É isso que ele está querendo dizer. Agora, olha só. Eu tirei aqui, né? Ó, nenhuma é o sujeito, esse aqui é o predicado. Agora, o que entrou aqui, algo que fica entre duas vírgulas, aí que você entra num assunto de aposto, porque ele fala assim, ele está querendo dizer assim, que nenhuma, que é uma palavra da língua portuguesa, é um aposto, vamos dizer assim, que eu posso dizer que é um aposto relacionado à menção. Ele está querendo dizer que ele mencionou que nenhuma é uma palavra da língua portuguesa, que ele explicou, né? Ele referenciou em referência a nenhuma
vírgula, palavra da língua portuguesa, vírgula, começa com N. Porque o aposto, ele é um tipo de análise sintática em que ele separa o sujeito do predicado com vírgulas. Então, quando você, alguma coisa intercala entre sujeito e predicado, bota vírgula, é um aposto. Porque está dizendo nenhuma, que é uma palavra da língua portuguesa, começa com N. É isso. Então, palavra da língua portuguesa, ele é um aposto. Tá bom? É isso que gerou toda essa polêmica aí, tá? E que nenhum dos comentários ali apareceu alguém, um estudante ali, ou alguém assim que pudesse dizer que lá que palavra da língua portuguesa está dando ideia de aposto, né? Tá? E para finalizar essa coisa do aposto é o seguinte, né? Para a pessoa entender o que é o aposto, fala assim, se a gente falar assim, por exemplo, quando a gente vê muito assim nos livros de história, quando a gente fala assim, ó, Dom Pedro, tá lá, Dom Pedro I, né? Pronto, a gente coloca aqui, ó, Dom Pedro I, Dom Pedro I foi responsável, ó, vou botar um pouquinho de história aqui, ó, foi responsável pela estrutura, vamos dizer assim, que ele colaborou, né? Ele foi muito assim importante, né? E foi responsável importante pela estrutura do ensino escolar, porque isso ele fez, né? Tá lá, do ensino escolar brasileiro. Pronto, vou colocar só assim, escolar. Dom Pedro I foi responsável pela estrutura do ensino escolar. Pronto, tá lá. Esse aqui é o sujeito, ó. Separa aqui, ó. Quem foi responsável pela estrutura do ensino escolar? Dom Pedro I, tá lá. Aí o que acontece? Mas se eu quiser colocar um aposto para mencionar, mas quem é Dom Pedro I? Dom Pedro I, vírgula, imperador do Brasil, imperador, tá ali, ó, do Brasil, vírgula, mencionou, especificou quem é Dom Pedro I. Então o aposto, ele especifica o sujeito, né? Ele está lá especificando. Dom Pedro I, imperador do Brasil, vírgula, foi responsável pela estrutura do ensino escolar. Pronto. Então, isso aqui é aposto, ó, imperador do Brasil, porque ele especificou, ele mencionou, ele intitulou Dom Pedro I. É isso que acontece, tá? Então, é você intitular a pessoa, um personagem histórico, né? É você especificar qualquer coisa ali, né? E o aposto é o que separa o sujeito do predicado. Ele intercala entre o sujeito e o predicado com o uso de vírgulas aqui. Pronto, então esse é o aposto, tá? Então é isso que gerou toda aquela polêmica lá na viralização na internet, tá bom? Então tá aí, pessoal, uma dica aí muito boa, que pode ser iniciado lá no primeiro ano do ensino do ano letivo, também ele serve também como ensino universitário, porque isso aqui é muito importante, né? Ter essas noções todas de língua portuguesa. Novamente que eu falo, não é só para fazer uma prova, isso aí é para saber para a vida inteira. Isso aí é o pensamento isso aí é segundo o pensamento do espaço docente aprendiz, né? Que mostra aqui para vocês como é que você pode saber isso aqui tudo, né? Não é algo complexo. Isso aí para saber isso aqui tudo tem que ser realmente com muitos treinos, fazer muitos exercícios, principalmente tem que fazer muita leitura, ler qualquer coisa, ler artigo aqui científico, ler sobre romance, ler livro de qualquer coisa, ler revista, ler jornal, é que você consegue desenvolver isso aqui tudo, ok? Então tá aí, ó. Valeu, pessoal, um abraço aí a todos aí, tá? E tá aí, essa dica aí importantíssima aí para iniciar classe gramatical e análise sintática, né? E tem como pré-requisito saber regras de pontuação aqui, ó, que eu coloquei, ok? Pessoal, um abraço aí, valeu e até lá. Valeu e obrigado aí, gente.